Olá, eu sou o Lucas Ribeiro. Eu sou a Giovana Calenzani. E esse é o nosso Papo de Cultura sobre cultura de aprendizagem. A gente vai mostrar para você muitos pontos aqui fundamentais para desenvolver uma cultura de aprendizagem bastante relevante dentro da sua organização. A gente vai falar sobre planejamento estratégico, sobre rituais de aprendizagem dentro da empresa e tem muito assunto por aqui. Então, lembrando que é um papo, então a gente vai tratar o tema de uma forma descontraída, leve, que você possa aí aproveitar bastante o que a gente vai discutir, começando por... Giovana. Então vamos lá, Lucas. Conta pra gente o que é uma cultura de aprendizagem e de que forma ela impacta no planejamento estratégico, nos resultados do negócio. Como é que você enxerga isso? Hoje a gente fala que cultura, no final do dia, cultura é o que é, não é o que está na parede, né? A gente brinca muito isso quando a gente entra em reunião e fala isso com o cliente, que cultura não é aquela coisa, olha, nós somos uma empresa que trata o funcionário assim, ou que trata o cliente dessa forma. Então, cultura no final do dia é o que acontece, não o que se declara sobre o que vai ou o que deve acontecer. Cultura de aprendizagem no final do dia também é a forma como a empresa aprende, como as pessoas aprendem dentro da organização. Então, por mais que muita gente fale aí que tem universidade corporativa, tem uma área de T&D robusta, participa de congressos e eventos, enfim, desenvolve muito esse tema dentro da empresa, o que acontece nos bastidores, ali nos corredores, no dia a dia, na rotina organizacional, que é a cultura, e no caso de aprendizagem, que é a cultura de aprendizagem. Então, imaginando que se eu tenho uma universidade corporativa, uma plataforma super relevante com 500 cursos, aquele monte de coisa, e no final do dia os caras estão aprendendo no corredor, um agachando do lado do outro, um mandando um WhatsApp para o outro, dando print de tela e fazendo, é aqui, clica nesse botão aqui. Isso é cultura de aprendizagem. O que isso impacta no negócio, né? E eu já quase te devolvo, mas assim... Pode me devolver agora? Posso já. Eu acho que é muito bacana a gente perceber, né, e entender o seguinte, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, eu acho que uma grande pergunta que a empresa pode se fazer, pode refletir sobre o que é aprender, que é muito isso do que o Lucas está trazendo, né? Então, o aprender, ele pode ser um aprender mais formal, então eu tenho uma plataforma, eu tenho uma universidade corporativa, eu tenho vários treinamentos já formatados, ou aprender pode ser, vamos tomar um cafezinho e você me conta o que você está fazendo naquele projeto que é super bacana, eu li algo na intranet, mas me conta mais. Acho que é por aí o nosso papo de hoje. Hoje eu tenho uma aula que eu faço, de repente tem algum aluno meu assistindo aí, já comenta aí que é sensacional. Mas tem uma aula que eu faço sobre ambientes de aprendizagem. E aí eu faço uma brincadeira de, você está numa sala de treinamento formal, cadeirinha virada para frente e tudo mais. E aí tem o cafezinho do lado de fora e depois tem uma outra foto de um bar. E a galera no bar. Então, o ambiente corporativo, treinamento fechadinho, bonitinho, um ambiente controlado, slide passando, aquela coisa chata. Depois a gente tem o cafezinho, que é aquela troca de ideia do que acabou de acontecer, e pode ser o cafezinho do treinamento, mas pode ser o cafezinho do dia a dia. Vamos tomar um café ali rapidinho e você troca uma ideia sobre aquilo. E tem o ambiente bar. E aí o bar é um ambiente que poderia ser um restaurante, um almoço, qualquer coisa, mas eu vou levar para o boteco, porque é mais legal o boteco. Ali, a chance da gente aprender informalmente coisas que a gente leva para o dia a dia são relevantes é infinitamente maior do que o que a gente está tratando dentro de sala de aula. Se a gente faz um contraste disso com o dia a dia, é muito mais claro, isso tem muito a ver com a forma como a gente aprende, inclusive na escola, né? E aí trazendo para amarrar bem com o planejamento estratégico. A formalidade engessa muita coisa. Para algumas coisas isso é muito bom, para outras isso é um problema. Então, imagina que o cara que durante todo o período de escola dele foi um cara que sentou no fundão, que não prestava atenção e que passou porque o professor arredondou aquele meio ponto, esse cara ele tem uma experiência acadêmica, escolar, uma experiência de aprendizagem que para ele não é das mais legais. E aquele ambiente quadrado, aquilo vai afetar pesadamente. Em contrapartida, esse cara aprendeu muito na rua, ele aprendeu muito brincando, ele aprendeu se divertindo, ele aprendeu trocando ideia com outras pessoas, outros players, o nome que a gente quiser dar.
E isso trouxe um baita de um resultado diferente para ele na carreira. Imagina isso dentro da empresa, então. Posso dar uma de psicólogo agora? Eu acho que o Lucas está trazendo é um ponto bastante importante, que numa cultura de aprendizagem, a gente precisa explorar também quais são as sensações e as emoções que a gente quer ter em relação a esse aprender. Então, quando a gente sai de um ambiente formal, muitas vezes significa que a gente está assim, relaxado, a gente está se divertindo, aquilo está gerando prazer para a gente. Quando a gente está nesse lugar, né, de prazer, de relaxamento, eu estou aqui batendo um papo e não estou sendo controlado, não estou sendo auditado se eu estou aprendendo, não estou aprendendo, isso flui muito melhor, porque é muito mais natural. Mas eu vou voltar para o Lucas agora. Então eu vou pegar o que você acabou de falar como um exemplo. Ó. Eu vou contar bastidores desse nosso papo de cultura aqui. A gente tem um guia, né? Isso aqui é um ponto que a gente não pode esquecer e coisas do tipo. Só que durante é muito mais engraçado, é muito mais legal, tem um corte, a gente tá rindo, a gente tem insights, tem ideias, e a gente vai aprendendo enquanto a gente vai evoluindo no REC aqui. Então, a partir do momento que a gente apertou o botão, a gente está aprendendo como fazer isso e passa muito por 70-20-10, passa por on the job, um monte de nome bonito, que no final do dia quer dizer assim, ou eu coloco em prática aquilo, ou eu coloco em prática aquilo. Senão eu tenho um monte de diploma pendurado na parede, tenho um monte de certificado que eu não sei o que fazer com aquilo. Ou eu aplico ou eu aplico. Ou eu aplico ou eu aplico. Eu aprendi. Não, será que você aprendeu ou você só consumiu conteúdo e não transformou aquilo em conhecimento? Então, é bastante densa essa discussão, assim. E já que eu dedurei que a gente tem um guia aqui, né, um dos pontos que a gente tem que falar é sobre como é que a gente cria rituais de treinamento e desenvolvimento, cria rituais de aprendizagem dentro das empresas. Por mais que a gente seja uma consultoria e faça isso por core business, a gente também já trabalhou em organizações lá dentro como um colaborador. Uma coisa que, para mim, ficou muito latente por onde eu passei é que muitas empresas, e hoje ainda agora mais, porque a gente fala com diversas empresas diferentes, né, o tempo todo, fica cada vez mais claro que as empresas ainda tendem a seguir uma cartilha, ainda tendem a usar o benchmark como uma coisa que isso vai funcionar para mim. E não testam dentro de casa. Não estou falando a partir da solução, não testam a cultura dentro de casa. Então, não chama um cara e fala assim, beleza, contratei um treinamento, fiz uma escola com Arax, mas como é que a gente pode desenvolver melhor essa aprendizagem a partir dessa escola que a gente trouxe? Construir esses rituais, para mim, é o maior desafio das empresas. É essa percepção sua também, mas o que mais que você pode, de repente, falar sobre isso aqui, né? Discutir sobre esse assunto? Eu acho que assim, tem um ponto importante sobre o entendimento de qual que é a diferença entre o ritual e esses treinamentos mais formais, né? Eu penso que quando a gente fala sobre um ritual, quando a gente quer ritualizar algo que já existe ou que a gente vai criar um novo, a gente está falando o seguinte, vamos entender de que forma essa empresa específica já trata a aprendizagem? Então, quando a gente entra numa empresa, a gente sabe que existem jeitos mais formais, como a gente comentou, treinamento, universidade corporativa, mentoria, avaliação de desempenho, PDI, tudo isso são ambientes formais para a gente falar, momentos de aprendizagem. Mas a gente sabe também que tem uma série de outros momentos que são mais informais. Então, quando a gente fala de criar rituais ou ritualizar, é muito da gente fazer essa investigação, né, diagnosticar e investigar o que já existe na empresa. Muitas vezes não é sobre inventar uma nova forma de aprender. Muitas vezes é refletir sobre o que é aprender nessa empresa e fazer com que isso se torne algo mais comum a todos os outros colaboradores. Então, imaginem vocês que eu faço parte de uma diretoria de TI e eu sou um líder de TI. E dentro da minha liderança eu tenho uma série de pequenos momentos com a minha equipe em que eu tenho o desenvolvimento, que não vem lá do RH, que não é uma ação formal da empresa.
E eu sou esse líder que eu estou numa reunião com os meus pares, com líderes de outras diretorias, e eu posso compartilhar isso. Ó, gente, toda vez que tem uma avaliação de desempenho, antes da avaliação de desempenho, eu me reúno com os meus colaboradores, eu falo sobre quais são as competências. Então, eu exploro de uma forma diferente a avaliação de desempenho. Isso é um novo ritual de aprendizagem. E o líder pode compartilhar isso, né? E olha o que você está falando sobre uma área com outra, e usando o líder nesse pacote. O business partner, né, o parceiro de negócio, no final do dia, do RH, que está lá dentro das áreas, que está alinhando muitas vezes não, infelizmente, mas vai acontecer. Mas se alinhando o RH com a área, alinhando o negócio com a área e RH, esse cara ele tem um papel fundamental também nessa ligação entre liderança, RH e RH como meio da aprendizagem informal, né? Uma coisa que é interessante, a gente cada vez mais vê empresas que as áreas têm demandado treinamentos e programas de desenvolvimento, não mais só o RH. Porque isso é uma coisa que ficou muito clara. A área também é responsável por desenvolver as pessoas dentro do negócio. Então, não é só o RH que é o responsável por eu vou te entregar um treinamento e você só me demanda porque quando você tem problema você me chama, né? A área de RH não é o bombeiro da empresa. Uhum. Né? Então, assim, RH está ali para suportar ações de desenvolvimento também, entre outras frentes todas que o RH tem como responsabilidade. Mas quando a gente está falando disso, e aí um dos pontos que a gente colocou aqui é sobre implementação de cultura e sobre esse papel do RH nisso tudo, fica muito claro que a cultura de aprendizagem, de novo, ela é o que é. Ela não é o que a gente está colocando. Olha, temos uma universidade, daqui você vai para cá, daqui você vai para cá, sucesso, check, PDI completo. Né? Passa muito por essa troca o líder da TI chega numa reunião e fala, gente, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Ó, saiu um negócio novo, vai rolar um treinamento para todo mundo, mas eu já quero mostrar para vocês que funciona assim, assim, assado. Abre lá, compartilha a tela, mostra como funciona. Faz aí, deixa eu ver se vocês entenderam. Sucesso e segue o jogo. Então, acho que é legal quando a gente está tratando desse tema, deixar muito claro, e aí eu quero entrar um pouco em implantação de cultura, mas assim, deixar muito claro que cultura já existe. Mas como é que a gente trata os rituais de cultura, como é que a gente declara isso para as pessoas. Isso passa muito por comunicação também, mas vamos entrar nisso um pouco. Vai lá. Eu acho que quando a gente fala do papel do líder numa cultura de aprendizagem, eu penso que existem 3 grandes verbos. Ele precisa observar, ele precisa fomentar e ele precisa compartilhar. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa observar, como eu falei, o que já existe, né? O que funciona com a equipe dele. Então, ele pode perceber que a equipe dele já tem uma forma, por exemplo, de se ajudar, de trabalhar em equipe, e esse trabalho em equipe ele desdobra num ritual de aprendizagem. Então, ele observou. Num segundo momento, ele fomenta. Então, o líder ele precisa ser essa referência interna com a equipe. Então, ele está lá também se atualizando, postando coisas que ele leu, né, fazendo uma curadoria do que ele gosta e dando insights para a equipe. E ele precisa fomentar também com os pares, né? Então, quando eu, colaborador, percebo que meu líder ele está numa reunião e ele compartilha uma opinião não só sobre aquilo que ele é responsável, mas sobre vários outros temas, aquilo é um exemplo vivo. E o terceiro verbo que eu falei é compartilhar, que é isso, tá numa reunião com outros líderes, tá lá com o RH, RH tá lá falando para os líderes que agora existe um novo modelo de avaliação de desempenho. Poxa, o líder pode levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho um depoimento aqui sobre o que tá dando certo na minha equipe, o que não dá, posso compartilhar? E o RH, né, falando agora do papel do RH, ele tem um verbo maravilhoso que é o saber ouvir, né? A gente consegue ouvir genuinamente o que já existe nos bastidores sobre o que é aprender, e aí a gente pega isso e realmente dá uma forma, e aí vem comunicação que embala isso de uma forma bacana,
que vai engajar as pessoas, que vai gerar interesse. Então, a gente vai amarrando todos os papéis, mas a ideia sempre é, gente, vamos fazer o simples. Nossa, hoje você acabou de falar um negócio sensacional, que é assim, ó, quantas vezes a gente não vê RH querendo ditar a forma como as coisas vão funcionar. Isso não sei se infelizmente é a palavra, mas assim, infelizmente tem histórico isso, né? O RH falava, ó, esse é o treinamento, tem que fazer. A gente vê muito isso acontecendo, mas tem visto também muita coisa acontecendo desse jeito que você falou, a coisa já está lá dentro. Essa troca de melhores práticas já está lá dentro. Os caras estão buscando em outras empresas, mas as melhores práticas para aquela empresa são as práticas daquela empresa. É o que acontece. Então, faz muito sentido a gente entender que as boas, melhores práticas que acontecem no negócio, que aquilo é cultura, a cultura daquela empresa, elas sobrepõem a regra, o ditar a regra do RH antigo que fala, olha, tem esse curso, tem que fazer. E a coisa está acontecendo lá dentro. Um exemplo muito legal hoje a gente tem ferramentas mil. Vou falar assim, não é só dica, mas é também. A gente tem o próprio WhatsApp que é sensacional, tem o Gather que é muito legal, tem ferramentas de gestão de projeto como um Trello da vida e coisa do tipo, que são ferramentas colaborativas e super legais para você também fomentar a aprendizagem. Mas a gente se troca, no nosso grupo aqui da Arax, a gente troca um link de uma entrevista, a gente troca um vídeo, a gente está no Gather, a gente tem o Trello, o tempo inteiro a gente tem ferramentas que fomentam esse desenvolvimento, além de próprias ações como essas aqui, que tem um monte de gente aqui atrás assistindo, que vai editar, que depois vai assistir de novo e vai curtir também. Vocês vão curtir também, né? Então, eu acho que uma coisa legal do que você falou, dessa diversidade de ferramentas, é a diversidade da onde a gente consome o conhecimento. Então, vou dar um exemplo... curadoria, né? Vou dar um exemplo particular da Arax. A gente está aqui num movimento de criar o nosso formato de comunicação. Como que a gente quer conversar com o nosso público? E na hora que a gente pensa sobre isso, né, que tem muito a ver com aprender, né, porque a Arax é voltada para a educação corporativa, mas quando a gente fala desse tema, a gente percebe que um meme engraçado, ele é um insumo, uma fonte para criar uma comunicação. Quando a gente fala de um vídeo, a gente conta uma piada, a gente lê uma revista. Então, acho que é muito legal também considerar que qualquer fonte externa, qualquer estímulo, isso gera aprendizagem. Boa. A gente não precisa ficar limitado a, por exemplo, num PDI, falar, gente, vamos ler um livro, sabe? Aquela coisa bem... Faça esse curso de X horas, também, tá, gente? Né? Leia o livro, mas... Boa. Conte a piada numa reunião, faça o meme, porque isso vai trazer também uma série de referências que não somente aquelas que a gente estava acostumado, aquela coisa bem cognitiva, bem racional. Assim, acho que a ideia também é trazer diversão para isso. Sabe? Isso super amarra com aquele ponto que eu falei do cara que lá no fundão ele não era o cara que copiava a lousa, não era o cara que... Ele era o cara que colava, então pode ele, de ser repente... que ele esteja voando, ele tá voando hoje em dia numa agência, exatamente. Na inovação. Imagina um desenvolvedor que era o cara que colava e hoje ele aprende um código batendo o olho ali e ele faz melhor do lado de cá. Uma habilidade. Isso é maravilhoso, cara. Então é uma habilidade, exatamente. Que passa muito por um estímulo contínuo de aprendizagem, que é um ponto que a gente trouxe aqui. Né? O quanto a cultura de aprendizagem estimula a aprendizagem contínua, o quanto a cultura, o negócio, a forma como a gente aprende no negócio estimula a aprendizagem contínua. Acho que a partir daqui, que é muito isso que você falou, estão em muitos lugares essas fontes, né? A aprendizagem está em muitos lugares, o aprendizado está ali a partir do que a gente consome de fontes diferentes. Então, para mim, passa muito por insistir, estimular os rituais formais de aprendizagem, mas também passa muito por entender até onde a gente vai, ou melhor, até onde a gente pode consumir conteúdo e compartilhar conteúdo com os colegas, né? Eu acho que isso acaba trazendo o papel do colaborador. Então,
Uma das nossas perguntas da colinha é a dica para o colaborador. E se eu não tenho essa cultura de aprendizagem declarada, né, pelo RH, pela comunicação interna, enfim, o que eu faço? Porque eu quero entrar nessa onda, eu quero fazer parte dessa tendência. Eu vou falar vou dizer um depoimento pessoal. Eu tenho um irmão, que ele vai assistir, então ele vai ver, que nós somos muito diferentes, desde muito pequeno. Então, esse meu irmão, ele sempre foi o criativo, sabe? Então, ele trazia o conhecimento dele por meio dos desenhos que ele fazia, que eram muito legais, por meio das piadas que ele faz, que são extremamente inteligentes. E ele acabou se tornando, por exemplo, um roteirista. Então, a forma dele aprender foi completamente diferente da minha forma de aprender. Eu acho que uma primeira dica para o colaborador é, se você percebe que você tem formas diferentes do seu colega, não é para você se intimidar. Pelo contrário, é para você, de novo, usar aquele verbo, compartilha. Né? Assim, eu sei que eu aprendo, por exemplo, totalmente diferente do Lucas. E é verdade, né, Lucas? Então a gente até Isso brinca. Serve pra empresa também, a gente brinca aqui dentro que nós somos, tipo, para quem conhece a piada, Claudinho e Bochecha, porque a gente se complementa. Então acho que a ideia para o colaborador é procure ser complementar às pessoas, ao que o RH já faz. Então assim, eu percebo que o RH não faz aquilo ainda. Beleza, então o que você pode fazer que complementa o que o RH já faz de forma padronizada? Então eu acho que é uma coisa assim, eu quero complementar o que eu sei, eu quero ter voz ativa, eu quero falar sobre um livro que eu li. Então você precisa de um momento formal para falar sobre o livro que você trouxe? Não. Você pode criar um clube de leitura, mas você pode trocar uma ideia sobre o livro no café. E aí eu acho bacana que o colaborador que está disposto a protagonizar dessa forma, ele começa a criar redes, o que a gente chama hoje nas culturas de aprendizagem, que são os ecossistemas. Então eu formo o meu ecossistema de aprendizagem como? Da forma como eu aprendo. E aí pode ser que um outro colega meu, o Lucas, por exemplo, ele se identifique e ele chega junto num determinado formato, num fórum de discussão sobre livros. Então, vocês podem perceber aí, não sei o quanto vocês estão ligados nisso, mas hoje em dia, gente, tem muito grupo de leitura, muito online, mas é muito. Ou seja, é a famosa tribo da leitura. Vai ter a tribo da não sei. Então, e tribos têm rituais. Rituais. Muito bom. Pra gente caminhar para o fim aqui desse papo, a gente tem uma frase na Arax que a gente reforça bastante, que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes e a gente não pode ensinar da mesma forma. Então, isso passa muito pelo que você acabou de falar, Gi, de que se tem gente que nesse clube de leitura não vai ler, vai só ouvir. Tem gente que vai estar com o livro aberto enquanto o outro lê. Eu vou estar rabiscando o livro inteirinho. Pois então, né? Então, assim, tem gente que vai se preocupar com a forma como o outro lê. Isso tem de maneira geral, muitos desdobramentos, né? Mas vamos lá, para a gente encerrar esse nosso papo, que tem muita discussão, tem muita coisa que a gente pode falar sobre cultura de aprendizagem, sobre como a cultura de aprendizagem impacta nos resultados do negócio, no planejamento estratégico e como também aquilo que está declarado no planejamento estratégico impacta a forma como essa cultura se desdobra na organização. Eu quero fazer um convite para vocês contribuírem com a gente nesse papo de cultura. Vai lá, coloca seus comentários, suas dicas, ideias, de repente suas críticas, coloca lá algum ponto que a gente não falou, porque a ideia é que esse papo não seja muito extenso para que todo mundo consiga ter insights rápidos e a gente poder avançar em outras agendas falando de cultura, de aprendizagem, de educação corporativa, enfim. Então, meu convite para vocês, espero que vocês tenham gostado, foi legal esse primeiro formato assim, e fica aí de novo nosso muito obrigado a você que assistiu, um abraço e go Arax!